Todos presidente novo, mas a política é muito parecida, né? Só ver aí o Corinthians com a dívida que ele mesmo diz, né? O cenário é pior do que se imaginava, mas o Corinthians está aí no mercado, contratando jogador. E durante o programa Jovem Pan Esportes, o comentarista Mauro César critica a nova presidência do Corinthians, afirmando que é mais do mesmo. O clube com dívidas altíssimas e mesmo assim continuam gastando com contratações caras. E ele ainda deixa em dúvida a auditoria, onde diz que nada adianta fazer tal ação se não forem tomadas as medidas adequadas. Todos presidente novo, mas a política é muito parecida, né? Só ver aí o Corinthians com a dívida que ele mesmo diz, né? O cenário é pior do que se imaginava, mas o Corinthians está aí no mercado, contratando jogadores, programando até dívidas, né? Você pega o caso, por exemplo, do Lucas Veríssimo. Estava lendo lá na coluna do Perrone no UOL. O Corinthians vai começar a pagar em parcelas, né? Isso é normal. Você nunca contrata, raramente se contrata jogador pagando à vista. Você paga uma parcela agora, daqui a tantos meses, mais outra, 2, 3 anos pagando, às vezes até mais. Mas a primeira parcela para o Benfica vai ser paga em outubro. Ou seja, é parecido com o Rames Rodrigues no São Paulo, que veio livre, mas com luvas que estão programadas, segundo se noticiou à época, para esse ano. Então, no ano passado, beleza, não tem despesa nenhuma além do salário do colombiano, mas para esse ano o São Paulo tem que fazer alguns aportes extraordinários, digamos assim, né, que já estão aí programados e que vão onerar, evidentemente, a folha e o orçamento são paulino. Então, a mesma coisa que se fazia antes é o que parece que está fazendo. Uma auditoria para fazer um raio-x das finanças, ela de nada adianta se você não tomar nenhuma medida para conter a sangria financeira. O Corinthians tem que fazer sempre duas auditorias, né? Que tem uma da dívida do estádio e outra dívida do clube. E as duas são muito elevadas. E detalhe, no ano passado, segundo a antiga gestão, o clube bateu o recorde de faturamento. Então, há dinheiro, né? Há dinheiro. Mas se esse dinheiro não for prioritariamente colocado para reduzir dívidas, especialmente as de curto prazo, isso ainda precisa ser economista para saber, basta ser um pouquinho inteligente, né? Um pouquinho só, um pouquinho inteligente. Né, que tem torcedor que não é inteligente e acha que nós somos burros também. Você é analista financeiro? Não, eu sou jornalista. Jornalistas falam com as pessoas especializadas para entender as coisas e traduzir para você. Se você não quer entender, amigo, paciência. Continua aí acreditando na historinha do Boitatá, né? Também pode ter o lobisomem, a mula sem cabeça, tem vários aí para você acreditar. Mas o fato de nada adianta uma auditoria se você não tomar medidas duras para conter essa situação terrível das finanças do clube, que não é simples. Fosse um Corinthians, um clube menor, estaria asfixiado, mas ele é tão grande que ele consegue respirar mesmo sendo sufocado pela falta de dinheiro para cobrir todas as despesas que o clube tem. Agora, é muito difícil você conseguir conciliar montagem de time forte, como se promete, e acertar as dívidas de um clube com tantos problemas. Isso é uma coisa óbvia, qualquer um sabe disso. Então, acho que o Corinthians parece, o que eu acho uma pena, embora saia o grupo político que há muito tempo comandava o clube entre outras pessoas, a política me parece muito parecida, né? Nesse sentido de estar tão agressivo no mercado, quando talvez a prioridade, talvez não, com certeza a prioridade seria, primeiro, dar um choque de gestão, contendo os gastos, organizando as finanças e convocando o torcedor para apoiar uma reestruturação de verdade, que, pelo que se sinaliza, não está acontecendo. Afinal de contas, o Corinthians contratou, por exemplo, agora o jogador na Argentina, Rodrigo Garro, no Talheres, e enquanto isso outro clube da Argentina reclama que não recebeu, que é o Argentino Júnior, do Fausto Vera, né? E o outro jogador que veio da Argentina, o Rojas, reclama que não recebeu direito de imagem. Isso. Então, assim, mas isso foi a outra gestão, não importa, a gestão que assume, ela herda tudo de ruim e bom que a outra deixou para si. Isso não existe, né? Passa a ser responsabilidade de quem assume. Se o antigo gestor não pagou uma conta, ou tem uma dívida, ela é herdada, é do clube, é de quem está no poder. Então, obviamente, você sabia disso e parece, né, pelo que ele está identificando, a coisa está pior do que se imaginava. Mas, enfim, é uma escolha extremamente perigosa. Os sinais não deverão se apresentar no curtíssimo prazo, mas daqui a algum tempo a gente imagina o que pode acontecer. E o torcedor pode, como eu falei, acreditar na lógica, né? Eu, então, acreditar na historinha do Boitatá, que os dirigentes de futebol contam há muito tempo, que é sempre essa coisa de montar time forte, como se fosse tudo muito simples. Enfim, vamos ver até onde que isso vai dar, quanto tempo vai durar. Corinthians, nesse momento, tem torcedor que fica na expectativa pelo Gabigol. É um sonho possível para o Corinthians? Você acha que tinha que ser descartada essa contratação? O que falar de Gabigol, Corinthians, Flamengo? Bem, até ontem à noite, uma pessoa do Flamengo me falou o seguinte, eu perguntei, e aí, chegou uma proposta? Não tem nenhuma proposta. Então, só tem palavras, né? Como diria Paulo Autório, palavras, né? Letras formam palavras, que formam frases, que concatenam ideias. É mais ou menos isso que fala o Paulo Autório sabiamente.
Palavras, né? Só palavras. Agora, o que tem de concreto? Conversa adiantada. O que significa conversa adiantada? Né? Eu posso chegar numa loja ali de uma grande montadora daqueles carros importados, ter uma conversa bem adiantada com o vendedor, mas daí até eu comprar o carro vai a distância um pouco grande, né? O Gabigol tem uma multa rescisória altíssima, que o clube, ele mesmo diz, o presidente do Corinthians, que não tem condições de pagar, isso também a gente sabe que não. O jogador tem contrato em vigor, você pode fazer o seguinte: Gabigol, vem jogar aqui em 2025, eu te faço uma proposta e você no meio do ano assina com a gente um pré-contrato. Ele pode fazer isso, mas para 2025, para agora não. Né? Para agora não. E eu, sinceramente, eu acho que se houvesse uma proposta de qualquer clube, pode ser o Corinthians, uma boa proposta financeira, tá, de parte do que o Flamengo pagou pelo Gabriel, que foi de 16, 17 milhões de euros aproximadamente, eu acho que seria um ótimo momento para o Flamengo vender o jogador. Venderia correndo se eu fosse dirigente. Mas tem que pagar alguma coisa. Agora, para o Flamengo, esse modelo do Benfica, aí, do Lucas Veríssimo, que eu citei há pouco, não interessa. Porque para o Benfica, o que acontece? O Lucas Veríssimo, para ficar nesse exemplo, tá, gente? É um jogador que o Benfica contratou na época do Jorge Jesus, que já foi embora de lá há muito tempo. Ele não vinha jogando, tinha até sofrido uma grave lesão, aí foi emprestado para o Corinthians. Então é um jogador fora dos planos. Para o Benfica é mais negócio tê-lo no Corinthians e não ter que pagar o salário do jogador e saber que daqui a algum tempo o Corinthians vai ter que pagar ele alguma grana. Se vai dever, se vai pagar em dia atrasado, não importa. Contraiu uma dívida, um dia vai ter que pagar. Nem que amanhã o Benfica tenha condições de chegar para o Corinthians e falar: olha, você não pode me pagar, digamos, um exemplo, tá? Então eu quero esse jogador da base. Que é uma coisa que os portugueses fazem bastante também no mercado brasileiro. Ficam sempre de olho e tal. O Marcos Leonardo mesmo, tudo indica, vai seguir para esse clube lá em Lisboa. Então, para o Flamengo não interessaria, porque o Gabigol é um jogador importante no elenco, apesar da péssima temporada em 2023. Para o Flamengo só interessaria vender o jogador para o Corinthians ou para qualquer um outro. Então, se não tem o dinheiro, qual a chance disso acontecer? Pode acontecer no futuro. Aí sim. O que acontece nisso tudo é que o jogador fica numa posição interessante, pelo menos em tese, para pressionar o seu clube atual a renovar o contrato diante do interesse de um outro clube. Né? Aí vejamos se os dirigentes do Flamengo vão cair nessa conversa, né? Ou se eles vão fazer uma avaliação técnica real durante o primeiro semestre desse ano para renovar ou não o contrato dele. Porque já tiveram em outubro do ano passado a ideia maluca de renovar antecipadamente o contrato do atleta. Isso barrou no presidente do clube, justamente por conta da péssima repercussão, não só entre torcedores, mas também dentro da própria diretoria do Flamengo. Então, que não tinha o menor cabimento renovar o contrato dele, dando um aumento ainda. Eu gosto da ideia estapafúrdia. Um convite à acomodação, eu diria, né? Você dá mais 4 anos, com mais uns 5, o jogador ganha um salário altíssimo, jogando mal, fica aí, reserva, é um reserva, bom lembrar, Gabigol hoje é um reserva do Flamengo. É um reserva. Uma coisa é a história dele no clube, está na história, grande ídolo, gols importantes, grandes atuações, ok. A outra é o presente. O presente é o final do ano passado. Ele pode mudar isso, claro, quando ele voltar a jogar. Vai mudar? Não sei. Alguém aposta? Alguém apostaria que o Gabigol voltará a jogar tão bem? Eu não sei. Depende muito dele. Eu não sei nada. Eu não tenho bola de cristal. Eu acho que ninguém tem a capacidade de prever isso. Nem ele. E nas declarações dele em aparições aí, em podcast, etc., ele não demonstra muita autocrítica, não. Parece que ele fez um ano bom. E não fez. Claramente não fez. Isso é quase que não é uma opinião, isso é uma constatação do óbvio, né? Vejamos, né, como é que vai ser. Mas não consigo ver como isso possa acontecer agora. No futuro, sim. Repito, para o Flamengo seria ótimo. Se o presidente do Corinthians pudesse pegar a grana do Moscardo agora e contratar o Gabigol, putz, venderia. Se eu sou o Landinho, eu vendo correndo, pego o dinheiro e vou atrás de outro centroavante. E falo obrigado, tchau, e é mais um ciclo que se rompe. Ah, mas o Gabigol pode fazer gol. Vai fazer gol pelo Corinthians se ele for jogar no Corinthians. Claro, a paciência, a vida que segue. Não tem esse negócio não, de apego a jogador e tal, não. Quer ver? Até porque ele já deu declarações simpáticas ao Corinthians, porque não deixa seguir. Vai ter que ter dinheiro, né? De graça não dá. Vai ter que pagar. Aliás, essa questão do Moscardo é mais um problema para o Corinthians, né? Porque contava certamente com o dinheiro do Paris Saint-Germain. O menino teve um problema no pé, vai passar por uma cirurgia. Isso vai provocar aí um período de 3 meses aproximadamente parado. Então, só no meio do ano que ele deve ir para o clube francês. Consequentemente, os pagamentos serão adiados, né? Para mais adiante. Então, esse dinheiro que daria uma refrescada nas finanças do Corinthians, ele não deve vir agora, só mais adiante, o que é mais um problema para essa gestão que está assumindo agora. E aí, torcida corintiana, o que achou das palavras do comentarista Mauro César? Será mais do mesmo ou haverá mudanças substanciais no clube? Deixe a opinião de vocês aqui nos comentários.